Olha, é o seguinte, ao vivo comigo aqui, Thiago Silva, vem cá. Thiago Silva, é o seguinte, tá na cadeia o traficante que matou uma criança de 3 anos, hein? É isso que eu tô falando. Você ouviu bem? Tô enganado, não. Menino de 3 anos foi vítima da guerra do tráfico no Parolim. Thiago Silva tem os detalhes pra gente. Chega mais, meu amigo, bom dia pra você. Oi, Jason, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, nós estamos aqui na DHPP, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. Você sabe, Jason, que a polícia tem intensificado a fiscalização ali na região do bairro Parolim. Houve um aumento no índice de criminalidade naquela região por conta da disputa pela venda, pelo tráfico de drogas. Aí, em fevereiro desse ano, Jason, mataram lá um tal de Paulista, traficante bastante conhecido ali na região do Parolim. E aí os amigos, você sabe que é assim, né? A briga do tráfico de drogas é desse jeito. Aí os amigos do Paulista foram vingar a morte dele. E aí chegaram lá numa residência abrindo fogo contra todo mundo. Infelizmente, durante essa confusão, uma criança foi baleada e não resistiu aos ferimentos. Uma criança de 3 anos. Imagine você, Jason, que maldade fez uma criança de 3 anos para morrer com um tiro na cabeça. Para a polícia, esse crime não poderia passar em branco. Os policiais realizaram uma operação e acabaram prendendo os envolvidos nesse crime. Você acompanha a partir de agora como é que foi que tudo aconteceu. Acompanhe. A polícia realizou mais uma operação no bairro Parolim, aqui na capital. Aqui, ó, nesse beco. Qual beco? Nesse beco aqui, ó. O alvo desta vez, um homem que assassinou em fevereiro deste ano uma criança de apenas 3 anos e o padrasto dela, identificado como Paulo Sérgio Pereira. Segundo a investigação, no dia 22 de fevereiro, os atiradores invadiram a casa onde as vítimas estavam e abriram fogo na direção da criança e do padrasto. A criança ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Eles tinham um alvo, um homem que seria traficante da região. Foram até o quarto e, achando que ele estaria dormindo, atiraram várias vezes em direção da cama. O garoto de 3 anos, com o nome de Pedro Henrique, foi baleado na cabeça e levado ao Hospital do Trabalhador. Ele não resistiu aos ferimentos. Eles entraram no local, no imóvel, já encapuzados, armados, né, com o fim de executar a vítima. Na semana passada, após ouvir testemunhas, policiais da DHPP identificaram um dos atiradores. O delegado responsável pela investigação, Tito Barrichello, pediu a prisão do suspeito. A justiça concedeu um mandado de prisão que foi cumprido no dia 7 de abril. O homem estava escondido no bairro. O atirador é temido no Parolim. Homem envolvido com o tráfico de drogas na região foi apontado como autor de outros crimes também. A polícia não descarta novas prisões. O responsável por matar esta criança já prestou depoimento. Teria relatado informações importantes para a polícia e, por isso, novas operações devem acontecer na região. É isso, já são mortes que acabam desencadeando outros crimes ali na região do bairro Parolim. Mataram um traficante perigoso. Os amigos desse traficante perigoso foram vingar esse crime. Existe ali uma disputa pelo lado, um lado da Brigadeiro Franco, ali na região do Parolim, é comandado por determinado segmento. Outro lado da Brigadeiro Franco tem uma outra turma que comanda o tráfico de drogas e eles vivem brigando entre eles, mas infelizmente desta vez quem pagou um preço muito alto foi essa criança de 3 anos. Suspeito está detido, prestou depoimento aqui à polícia. Ele não estava sozinho no dia do crime e outras prisões devem acontecer nas próximas horas. Jason. Pois é, o Thiago, é o seguinte, viu? Se a quadrilha lá, ou seja, se os traficantes estão divididos, né, um lado para cá, a polícia é uma só. A polícia é uma só e a justiça é uma só. E vai ser feita justiça. Será que traficante não tem filho? Será que bandido não tem filho? Ou não tem coração, doutora Márcia? Boa tarde. Boa tarde, Jason. Boa tarde. A verdade, eles não têm a preocupação com isso que eles chamam de dano colateral. Enfim, o objetivo era a vingança, era esse domínio do espaço, né? Com a vingança, porque um dos partícipes de um dos grupos foi morto, eles entram para se vingar e aí não tem problema que tinha uma criança de 3 anos, essa criança foi baleada na cabeça, acabou sendo socorrida, mas não resistiu e para eles não faz. E essa é a grande diferença entre a polícia e os bandidos nesse momento. A polícia procura
a cercar de cuidados para que não existam esse tipo de efeito colateral. E os bandidos não estão nem aí com isso. Se for matar uma criança, um idoso que não estava no primeiro plano, não tem problema. Isso faz parte daquele momento deles. Por isso que às vezes as pessoas dizem, mas morreu um bandido de um lado, um bandido do outro, tá tudo certo. Não tá certo. Não tá. Primeiro porque é uma vida, de qualquer forma, né? E segundo que esse efeito colateral a gente não tem como controlar, né? Ninguém tem o direito de sair por aí matando ninguém. Com certeza. Seja bandido, seja bonzinho, seja... Não pode, não pode. Não pode sair por aí atirando e matando as pessoas. Infelizmente, no mundo do crime é assim. Por isso, portanto, você, meu amigo, você, minha amiga, antes de pensar em entrar para esse mundo do crime, saiba disso. O final é triste. Cadeia ou morte. Não tenha dúvida disso. Cadeia ou morte. Cadeia ou caixão? Como é que é, doutora Márcia? Cadeia ou caixão, é os dois Cs. É os dois Cs, tá vendo? Doutora Márcia falando. Os dois Cs, cadeia ou caixão. E normalmente, aliás, normalmente não, na maioria das vezes, para usar o português correto, se vai cedo, não se vive muito. Tanto que nós temos uma população carcerária muito jovem, porque não se chega um momento em que, principalmente no tráfico, né, você vê esse problema das pessoas serem mortas e são geralmente pessoas jovens. E aí o que acontece? Pessoas que não têm nada... Criança, imagina uma criança de 3 anos, não tem nada a ver com o tráfico, não tem nada a ver com a situação e a briga de facções no bairro, na vila, e aí acaba pagando com a própria vida. Agora, detalhe é o seguinte, deixa eu voltar com o Thiago, botar ele na conversa, porque eu tenho observado, inclusive, o Thiago Silva, que a polícia tem atuado de maneira bastante enérgica aí nessa região do Paruli, né? O delegado Tito Lívio Barrichello está comigo, comandou as investigações lá na região do bairro Parolim e tem atuado, sim, de uma forma constante, com operações, com assassinos presos. A polícia esbarra, às vezes, ali no medo, a população ali, às vezes, fica com medo de ajudar, de denunciar. Mas a gente abriu a história hoje, o Balanço Geral, delegado Tito, falando do caso do menino Pedro, que acabou sendo baleado e morto. E aí... Oi... Eu sei que o Jasson tem um recado. Diga, Jasson, antes de conversar aqui com o delegado Tito. Pois não, Jasson. Pedir só um pouco de calma aqui pro delegado Tito Barrichello, que gentilmente atende a gente aqui no Balanço Geral, que é o seguinte, tem uma notícia aí que está entre as mais lidas hoje no portal Rick Mais. Uma professora foi morta a facadas e o suspeito pode ter cometido suicídio na BR-376. O principal suspeito do crime é um senhor de 65 anos, que, contam os moradores da cidade, mantinha um relacionamento com a professora de 40 anos. O corpo de Eliane Pedrina Henriques, 40 anos, foi encontrado numa área rural. E daqui a pouco eu tenho uma reportagem completa sobre esse caso para você aqui no Balanço Geral. Nossa equipe está preparando, já sai do forno para você. Deixa eu voltar aqui com o Thiago. Vamos lá, Thiago, e também com o delegado Tito Barrichello. Ok, então o delegado Tito está aqui, a gente estava falando, delegado, que era uma questão de honra e prioridade a prisão desse assassino. Boa tarde, doutor Tito. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Jasson. Então, Jasson, caso gravíssimo, né? Nós temos uma execução típica, Thiago, do tráfico de drogas, quando criminosos adentraram o bairro Parolim, que é um bairro problemático aqui de Curitiba, armados com pistolas semiautomáticas, foram na casa da vítima, que é o Paulista, desferiram inúmeros tiros e mataram quem? Mataram uma criança inocente, uma criança que perdeu a vida. Era uma questão de honra para nós, a doutora Camila Seconello trabalhou conosco e nós íamos apresentar o caso. Mas, Jasson, é a resolução parcial, porque nós temos somente um autor e foram 3. Mais dois ainda, mais dois na mira. São esses 2 autores que estavam juntos com esse criminoso. Ô, delegado, é verdade que o assassino foi jurado de morte? A população queria fazer justiça com as próprias mãos? A gravidade do caso é tão grande, Jasson, que os próprios criminosos, o próprio PCC jurou de morte ele. Então ele estava foragido. Se ele fosse encontrado pelos criminosos, ele seria morto. Não por matar o Paulista, né? Que era a vítima que eles buscavam, mas por ter matado uma criança. Então, em relação a mulheres e crianças, o crime organizado tem seu julgamento próprio. E ele foi julgado, ele foi condenado e ele seria morto pelos criminosos. Agora, segundo a investigação, um crime, o Paulista teria matado uma pessoa, aí queriam jurar a morte do Paulista, e essa criança de 3 anos
Um anjo acabou morrendo. A vítima paulista é traficante de drogas, envolvido num outro homicídio, e é aquele círculo vicioso que nós sempre conversamos, né? Como eu sempre digo, a droga mata não só pela dependência químico, físico, psicológica, mas a droga mata também com tiros de revólver e pistola, e é o caso, né? Então a vítima estava envolvida em crimes, foi morta, foi assassinada, e agora, infelizmente, nós temos uma criança inocente. Delegado, vamos voltar na cena do crime. Eles invadem o barraco atirando contra todo mundo? Eles chegam lá de madrugada, uma cena de filme americano, em um carro de cor escura, encapuzados, com um corta-frio. Corta-frio, só para explicar para vocês... Um alicate grande. Um grande alicate que corta cadeados. Por quê? Porque o barraco tem um cadeado na frente e as pessoas lá são muito pobres, não tem fechaduras, né? Os mais privilegiados colocam um cadeado na frente do barraco. Então entram com o corta-frio, cortam, né, com esse grande alicate o cadeado e começam a atirar no paulista. E o paulista, para se proteger, vai ao encontro da criança. Então a criança estava junto com a Ele vítima fez a nesse criança de momento. escudo, então, delegado? Acreditamos que sim. Pela quantidade de tiros que a criança levou, acreditamos que ele tenha feito isso. Tem usado a criança, porque ele não era o pai da criança. Padrasto. Ele era o padrasto da criança, na realidade. Delegado, para finalizar, quem sabe, quem tem mais alguma informação importante, o que pode fazer? Fica com medo, denuncia, não denuncia? Pode entrar em contato conosco, o delegado Tito Barrichello, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, através do telefone 0800 643 1121 ou através do nosso Instagram. Nós garantimos, @delegado Tito Barrichello, nós garantimos sempre, Tiago, o sigilo absoluto. Você, cidadão de bem que nos assiste, você que acompanha o Tiago, que acompanha o Jasson, entre em contato conosco. Nós garantimos, como disse antes, o sigilo absoluto. Tá bom, muito obrigado. Delegado Tito Lívio Barrichello está lá num SAI do bairro Parolim, né? Várias operações da polícia. Ele e os investigadores aqui da Divisão de Homicídios agora esperam os policiais prender, identificar os outros envolvidos nesse crime na morte do pequeno Pedro, de apenas 3 anos. Jasson. Obrigado a você, Tiago. Obrigado também aí ao delegado Tito Barrichello. Parabéns pelo trabalho que está desenvolvendo aí à frente da delegacia. Agora vem comigo.